Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Vamos começar este tempo de culto de adoração ao Senhor. E algo que o Senhor estava conversando com o pastor agora pela tarde, algo que o Senhor ministrou ao meu coração através da vida do pastor, é que o nosso culto ao Senhor tem que ser o liberar da verdade de Cristo em nós. Então, você aí na sua casa nessa noite, libere a verdade de Cristo sobre a sua vida, sabe? No meio da adoração, no meio do louvor, libere a verdade de Jesus Cristo, a salvação de Jesus Cristo, o resgate de Jesus Cristo na sua vida. Libere isso em forma de canções, libere isso em forma de palavras. Nós estamos unidos, distantes, mas unidos. E hoje especialmente nosso povo lá da congregação de Caiçara está conosco, cultuando ao Senhor. Que você se sinta livre neste momento. Libere a verdade de Cristo sobre você, sobre sua casa, sabe? Feche os seus olhos. Neste momento faça uma oração ao Senhor. Senhor, me faz livre em Ti. Me ensina, Jesus, me ensina, Espírito Santo, a liberar, a manifestar a verdade de Cristo em minha vida. Queremos olhar para Ti, Jesus. Queremos olhar para Ti, Senhor. Porque eu sei, a Tua palavra me diz que quando eu olho para Ti, o Senhor me transforma de glória em glória. Transforma a Sua igreja essa noite, Senhor. Transforma as nossas vidas neste lugar essa noite, de glória em glória. Senhor, este culto é Teu, esta igreja é Tua, Senhor. Nós somos Teus. Toda glória e toda honra, Senhor, sejam dadas ao Teu santo, ao Teu poderoso nome. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Pai, que nos conquistou, que nos resgatou, que nos tirou do império das trevas, que nos lavou de toda a lama, que nos lavou de todo o pecado, colocou um anel no nosso dedo, calçou os nossos pés, para que hoje não fôssemos mais chamados por escravos apenas, mas de filhos, de amigos. Celebramos isso essa noite, Senhor. Te adoramos por isso essa noite, Senhor Jesus. Te cultuamos por isso essa noite, porque só Tu és Deus. Só Tu és Deus. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Põe para fora a verdade de Jesus. Ele abriu mão de Sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele nos deu um destino nele. Ele me deu O seu destino é ser filho, filha. Acabe um pouco de vinho. Ele me deu um são cajadinho. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra
Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e disse: Obrigado, Jesus. Vamos dizer, Ele abriu mão. Ele abriu mão de sua glória, caminhou no madeiro por mim, me conectou. Obrigado, Jesus. O Senhor é aquele que ministra a cura sobre sua igreja. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias para suportar o ide. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei não tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Diga isso a Ele. O Senhor me achou com seu amor. O Senhor nos encontrou com seu amor e nos amou primeiro. Sou totalmente teu. Fui contemplado, ser com você, ser com você, ser com você, ser com
desfez de toda a sua majestade para ser um comigo, para habitar em mim, e para que hoje eu fosse um contigo. O Senhor se desfez de toda a majestade e de toda a realeza, para que hoje eu pudesse me aceitar nos lugares celestiais contigo. Somos gratos por isso, Jesus. Esperamos o dia que o Senhor voltará para nos levar, e te veremos face a face, e te veremos face a face, e seremos glorificados, receberemos corpos glorificados, porque um dia o Senhor decidiu se despir da sua glória para me ensinar a viver a sua vida, para reinar contigo, para reinar contigo, para reinar contigo. Reinar contigo. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. E ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Rendemos a ti, nos prostramos aos teus pés, Senhor. E ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que Ele está, e um dia voltará, no céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que Ele está, e um dia voltará, no céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Foram homens que te convenceram a se entregar. Nem os pregos que seguraram as tuas mãos na cruz.
sempre teu amor me conquistou. Pra sempre teu amor me conquistou. Pra sempre teu amor me conquistou. Pra sempre. Uma vez conquistou Jesus. Inegável é sua vitória na cruz. Inegável é tua vitória na cruz. Inegável é tua vitória na cruz. Inegável é tua vitória na cruz. Inegável é seu amor. Inegável é seu amor por mim. Senhor, ninguém pode dizer, nem nos céus, nem debaixo dos céus, que o Senhor Jesus não venceu. Ninguém jamais poderá dizer que a cruz não venceu, porque a cruz está vazia. É inegável a tua vitória, Jesus. É inegável que o Senhor conquistou por nós na cruz. O seu amor nos conquistou, o seu amor nos comprou. Para sempre, 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 teu amor é imutável. E eu quero declarar essa verdade essa noite. Eu quero declarar essa verdade inegável essa noite. Que teu amor invada as casas, que teu amor invada corações, que teu amor invada, Senhor amado, vidas e vidas e vidas que conheçam o teu amor. É inegável, Jesus. É inegável o que o Senhor fez. É inegável as suas conquistas, que também são nossas conquistas na cruz. Meu irmão, é inegável o que Jesus conquistou por você. Diga isso para sempre. Para sempre o seu amor me conquistou. Porque é inegável. Receba essa verdade na sua casa. Receba essa realidade no seu coração. Você foi conquistado por um amor incapaz da compreensão humana compreender. Um amor que se entregou por você. Pra sempre o teu amor me conquistou. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado. E aí, pessoal, vamos para os nossos avisos da semana, que na verdade são bem corriqueiros, mas a gente passa aqui só para te lembrar. Então, o primeiro deles é sempre os nossos flechas, que está tendo culto todos os domingos, às 11 horas da manhã, pelo canal da nossa congregação, que, como eu disse, está nos assistindo hoje, aliás, cultuando, assistindo e cultuando conosco também. Então, às 11 horas da manhã, todos os domingos, culto flecha. Eu queria te incentivar, você que é mãe, você que é pai, você que é responsável por uma das nossas flechas, a colocar os seus filhos a assistirem os cultos. Talvez não dê para assistir nas 11 horas, que é o ideal. Coloque outros horários para que eles assistam. Lá tem um momento de louvor, um momento da palavra, um momento da atividade. Está sendo preparado com muito carinho pelo Ministério Infantil lá da congregação. E eu creio que vai ser bênção na vida dos seus filhos. Mas eu também quero te pedir outra coisa. Se caso a sua flechinha já está assistindo ou vai começar a assistir, nos avise para que a gente tenha uma noção de quantas crianças da nossa igreja também estão assistindo. Se caso acontecer alguma atividade extra, para que a gente consiga incluir todas as crianças. Mas para isso, a gente precisa saber quais são as crianças que estão assistindo aos cultos. Tá bem? O segundo aviso é que nós continuamos com a oferta de alimentos. Nós temos alguns alimentos aqui na igreja. Se caso você conhece alguém que está precisando de uma cesta básica, um alimento, eu peço que você não peça para a pessoa vir direto na igreja. Entre em contato comigo e com o pastor Israel. Porque apesar de nós termos alimento, nós não temos uma grande quantidade. E às vezes as pessoas podem vir aqui até a igreja e a gente acabar não tendo, como já aconteceu. E eu quero te incentivar também a continuar ofertando na casa
do Senhor com alimento, com uma cesta básica ou com 1 quilo, 2, 3, 4, quando você puder, de alimento não perecível, tá bom? Quero lembrar você também da escola dominical que está acontecendo, não parou, todos os domingos também, às 10h30 da manhã, pelo aplicativo Zoom. Como os irmãos já sabem, é só instalar o aplicativo no seu celular ou no seu computador. Você vai receber, uns 10 minutinhos antes, o link da sala da escola dominical, da escola bíblica. Então, você participe da escola bíblica. E, como nós temos dito, todo culto fé, você que tem um pedido de oração, você que tem um motivo de gratidão, fique ligado nos nossos stories, tanto do Instagram quanto do Facebook, para que você possa colocar ali o seu pedido de oração, o seu pedido de gratidão. Eu louvo a Deus por tantos pedidos que o Senhor tem nos ouvido. Eu louvo a Deus porque por Ele cumprir a vontade dEle no meio de nós. Deus, Ele tem sido muito bom. Se você tem alguma dificuldade, ou se você conhece alguém que tem dificuldade, nos procure. Procure a pastora Sandra, alguém do Ministério de Intercessão, a mim, ao pastor Israel, para que nós possamos incluir, para que toda a igreja possa orar juntas. Amém? E também, por último, eu quero lembrar do Residência 10, para que você que é jovem, você que quer participar, é também pelo Zoom. Está acontecendo todos os sábados, às 19 horas, às 7 horas da noite. Também pelo aplicativo Zoom, como eu falei. Então, você pode buscar, você pode procurar alguém, ou no grupo dos jovens mesmo, do Lucas 10, você consegue o link que os líderes colocam lá. Tá bem? Esses são os avisos, que você fique esperto aí nas nossas demandas, naquilo que está acontecendo na igreja. Se movimente onde você está, movimente o seu corpo em prol do reino, não fique parado, procure alguém para ajudar, procure alguém para ser bênção na vida dessa pessoa. Tá bem? Deus te abençoe, um beijo. Graça e paz, querido irmão, querida irmã que nos ouve em mais um culto online. Que privilégio ter você aqui conosco. É muito bom poder aqui compartilhar e servir você com o Ministério da Palavra. E eu quero também dar uma saudação especial a todos vocês da nossa congregação lá do Caiçara, que está conosco prestando culto ao Senhor como um só corpo, numa só fé e crendo naquilo que Deus tem realizado em nossas vidas. E como nós temos dito durante esses cultos, nós iniciamos uma minissérie onde nós estamos trabalhando o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, se você assim preferir. E nós já falamos, sobre 2 públicos, sobre 2 equívocos. Nós já falamos também sobre bem-aventurados humildes. E esses vídeos e esses cultos estão disponíveis aí no nosso YouTube, para que você possa ser abençoado. Amém? Meu irmão, minha irmã, sem perca de tempo, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5, que é o nosso texto base do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, nós vamos dar sequência aí hoje no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, e nós vamos ler Mateus capítulo 5, verso 4, na segunda bem-aventurança, ok? Mateus capítulo 5, verso de número 4 apenas, diz assim: Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Será que você pode repetir comigo esse breve versículo? Vamos lá? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Amém? Feche os teus olhos daí onde você está. Coloque uma mão sobre o seu coração e vamos ter uma breve palavra de oração. Pai amado, Pai querido, nós queremos agradecer a Ti a honra, a Ti a glória. Pai amado, Pai querido, nós bendizemos o Teu nome e pedimos que se manifeste em nós e através de nós e sobre nós um espírito de revelação, de entendimento, Pai, de sabedoria e de iluminação, para que possamos, ó Pai, não somente sermos ouvintes da Tua palavra, mas também, ó Pai, praticantes dela. É em Teu nome que oramos, que a Tua palavra gere em nós os mesmos efeitos que gerou sobre os Seus discípulos naquela época. Pai, porque o Senhor habita em nós, e o Senhor é vivo em nós,
e a sua palavra também permanece em nós para sempre. Amém, amém, amém. Meu querido e minha querida, eu cresci ouvindo uma frase que era muito comum na minha infância e até a minha adolescência, uma frase muito comum, e que eu nunca esqueci dessa frase. E eu gostaria de começar falando sobre bem-aventurados os que choram, lembrando dessa frase aí, que talvez alguns mais velhos, mais antigos, vão se lembrar dessa frase. A frase é muito simples, é uma frase muito comum, um dito popular muito comum, que diz o seguinte: quem não chora, não mama. Quem não chora, não mama. Não sei se você já ouviu isso, se você está ouvindo pela primeira vez, mas era um ditado muito comum na minha infância e na minha adolescência. E para você que já ouviu essa expressão popular, eu não sei o que vem na sua cabeça quando você ouve essa frase, quem não chora não mama, não sei que lembrança essa frase traz para você, né? E o que você entende também sobre essa expressão popular, que talvez hoje nos nossos dias não seja tão popular assim, que é quem não chora não mama, né? Mas quando eu penso nessa frase, e também quando eu penso no versículo das bem-aventuranças que Jesus disse, né? Quando eu penso no versículo, lembrei dessa frase, e quando eu lembro dessa frase, eu penso nesse versículo, eu entendo que hoje, esse dito popular, eu concordo com ele, porque de fato, meu irmão, minha irmã, para mim não existe verdadeira felicidade sem um choro genuíno. Não existe verdadeira felicidade sem um choro genuíno. Pastor, mas isso não é uma heresia? Não, não é. Salmo capítulo 30, verso 5, vai dizer o seguinte: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Não é muito parecido com o dito popular, na verdade? Outro versículo muito importante, muito interessante, que lembra também esse dito popular, é o versículo de Lucas, capítulo 6, o verso de número 21, que também, no capítulo de Lucas, no Evangelho de Lucas, é um sermão das bem-aventuranças, mas lá está escrito assim, um pouco diferente do que nós lemos em Mateus: bem-aventurado os que choram, porque voltarão a sorrir. Olha que interessante, bem-aventurados os que choram, Lucas 6, 21, porque depois do choro voltarão a sorrir. E por causa desse ditado, quem não chora não mama, também me faz refletir, porque uma mãe que tem um bebê recém-nascido, ela só sabe que está acontecendo algo com esse bebê recém-nascido quando esse bebê está chorando. Então não tem como a mãe saber o que o bebê precisa e o que ele está angustiado para receber se ele não chora. Eu não sei se você já percebeu isso, porque uma criança recém-nascida, quando está com fome, quando ela está com dor, quando ela está suja, quando ela está com frio, a única forma de ela se expressar para ser suprida, para ser amparada, para ser consolada, é através do choro. Então a criança, ela chora para expressar a sua dor, chora para expressar a sua fome. E aí também me remete a esse ditado: quem não chora não mama, porque o leite é aquilo que alimenta a criança. Sabe, meu irmão, minha irmã, é através do choro que a criança, que o bebê se comunica. Mas depois, quando a criança ela cresce um pouco, ela já tem um pouco de consciência, ela já sabe falar, ela já aprendeu a falar, ela já sabe se comunicar, ainda que um pouco, ela entende algo na cabeça dela que não é muito bom. Ela entende que durante um tempo, de tanto ela chorar, o pai e a mãe supria ela nas necessidades dela. Então ela passa a chorar por qualquer coisa. E aí, o que nós entendemos que era um choro genuíno para suprir essa criança, nós chamamos esse choro, com o passar de tempo, de birra. A criança quer ganhar tudo no choro, e às vezes são choros desnecessários. E aí a gente fala que a criança está com birra. E aí, nem toda birra, meu irmão, minha irmã, os pais que estão aí me ouvindo vão entender. Nem toda birra, ela é suprida. Nem toda birra, ela é consolada. Nem toda birra, ela é atendida. Porque a criança entendeu que esse sistema do choro faz com que ela ganhe alguma coisa dos pais. E aí o tempo vai passando, e há um outro tipo de choro também, meu querido e querida, que a criança faz. A esse tipo de choro, esse terceiro tipo de choro, além do choro genuíno e além da birra, é o choro de manha. Quando a criança está com mãe, ela também é chorosa. E nós também sabemos que nem toda manha
Nós que somos pais sabemos que nem todo choro de mãe é atendido, é consolado. Então, meu irmão, minha irmã, nós entendemos que o choro atrai a atenção dos pais. E esse ditado talvez surgiu dessa necessidade que a criança chora e ela tem de ser suprida com o leite materno. Quem não chora, não mama. E Jesus então ele estava falando algo parecido, que bem-aventurado é aquele que chora. E quando ele chora, ele será suprido, ele será consolado. E esta mensagem mencionada por Jesus, meu querido irmão e minha querida irmã, é ouvida por nós, é lida por nós, e logo talvez podemos fazer uma pergunta, quando nós falamos sobre bem-aventuranças: como pode ser mais que feliz? Como pode ser bem-aventurado alguém que chora, pastor? Sendo que a palavra bem-aventurado é mais que feliz, é abençoado, é algo que remete à alegria. Como é que pode ser alguém mais que feliz chorando, pastor? Talvez, não sei se você nunca se perguntou isso, eu me perguntei isso. Como pode ser que funcione isso? Como é que a alegria e a tristeza, felicidade e a dor podem caminhar juntas? Como é que a alegria e a dor, a felicidade e a tristeza pode fazer alguém pleno? Essas coisas que são totalmente opostas, sentimentos que são totalmente diferentes uns dos outros. Como é que pode ser um bem-aventurado, mais que feliz, alguém que é chorão, pastor? Alguém que chora. E para o mundo que nós vivemos hoje, todo o seu sistema de valores, seu sistema de crenças, esse mundo que a gente vive, essa ideia de chorar, essa ideia do choro, que Jesus diz aqui, parece ridícula. O mundo talvez, se ler essa passagem, bem-aventurados que choram, vão talvez achar que essa é uma ideia patética, é uma ideia insustentável, meu irmão, minha irmã. Pois no mundo que a gente vive, o que a gente aprende? O que você aprendeu no mundo que você vive? Eu aprendi o seguinte, meu irmão, minha irmã, eu aprendi que a gente não pode perder, a gente tem que sempre ganhar. A gente não pode perder. O que a gente aprende nesse mundo? Que a gente não pode chorar. Esse mundo a gente aprende que o homem não chora, que não se pode chorar, que não se pode mostrar fraqueza, que não se pode mostrar vulnerabilidade. É isso que nós aprendemos nesse mundo, meu irmão, minha irmã. É isso que eu e você, nós aprendemos nesse mundo. Que nós não temos que expressar a nossa vulnerabilidade. Em hipótese alguma, expresse sua fraqueza, meu filho. Você tem que mostrar que você é forte. Esse mundo é muito cruel, então seja forte. Se o mundo é muito duro, meu filho, minha filha, não seja mole. É isso que nós aprendemos nesse mundo. Por isso, meu irmão, minha irmã, que as maiores indústrias do mundo são as indústrias que geram lazer, para as pessoas não ficarem tristes, para as pessoas não chorarem. São as indústrias que geram prazer, para as pessoas não ficarem tristes, para as pessoas não chorarem. As maiores indústrias são as indústrias do entretenimento no mundo. Então, meu irmão, minha irmã, sendo assim, quem é bem-aventurado? Se eu sou bem-aventurado, você é bem-aventurada, meu irmão, minha irmã, porque chora. Nós não vamos caminhar de acordo com o mundo, porque quem chora para o mundo é patético, quem chora para o mundo é ridículo, quem chora para o mundo é fraco, é insustentável. Meu irmão, por isso que eu e você, como discípulos bem-aventurados, como discípulas bem-aventuradas que você é, minha irmã querida que nos ouve, nós não andamos conforme a música que o mundo toca, nós não andamos conforme a banda do mundo, nós não andamos como o mundo quer que a gente ande. Meu irmão, minha irmã, o verdadeiro discípulo de Jesus, um verdadeiro bem-aventurado, uma verdadeira bem-aventurada, não engole seco o choro genuíno, não fica com esse choro genuíno entalado. Meu irmão, minha irmã, mas o verdadeiro discípulo, o verdadeiro bem-aventurado, é aquele que é feliz e consolado, quando ele manifesta esse verdadeiro choro genuíno, que Jesus está dizendo. E quando eu falo, meu irmão, minha irmã, de choro genuíno, é porque a gente precisa lembrar que toda bem-aventurança não é gerada na nossa carne, não é gerada na nossa natureza pecaminosa. Toda bem-aventurança não é gerada na nossa alma. E o que eu quero dizer com isso? Que esse choro que Jesus falou não pode ser um choro de sentimentalismo,
Não pode ser um choro de emocionalismo. Não pode ser um choro da alma, meu irmão, minha irmã. Esse choro que Jesus falou não é qualquer choro. Não é sobre qualquer choro que Jesus mencionou. Não é um choro também chorado por qualquer pessoa, meu irmão, minha irmã. Não é qualquer choro que Deus vai estar consolando você. Não é todo choro, qualquer choro, que receberá o consolo de Deus. Não é um choro da nossa natureza carnal. Não é um choro da nossa natureza almática que vai gerar um consolo de Deus, meu irmão, minha irmã. Sabe, muitas vezes eu, e acredito que você também que nos ouve, quando choramos em oração, sem ter palavras, Deus já nos respondeu. E esse foi um verdadeiro choro, e não foi um choro da nossa alma, simplesmente porque a nossa alma estava abatida. Foi um choro que o Espírito chorou com gemidos inexprimíveis em mim e em você. Esse é o choro que há o consolo de Deus. Meu irmão, minha irmã, mas retornando aqui, nenhum choro gerado na carne, nenhum choro gerado na nossa alma, todo choro que não é espiritual, não receberá o consolo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, logo o choro mencionado por Jesus é algo que é tratado de forma espiritual. Esse choro é espiritual. E a Bíblia deixa claro isso de duas maneiras. Uma é a maneira de Deus e a outra é a maneira do mundo. E eu quero então dizer assim no primeiro tópico da nossa ministração de hoje. Eu quero chamar o primeiro tópico de choro e tristeza segundo o mundo, ou da maneira do mundo, né? E eu quero convidar você a abrir comigo em 2 Coríntios capítulo 7, verso de número 10. 2 Coríntios capítulo 7, verso de número 10. O que vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 7, verso de número 10? Olha o que Paulo escreveu para a igreja de Coríntios. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ou seja, a tristeza segundo Deus gera arrependimento, e esse arrependimento conduz à salvação. Mas há uma segunda tristeza. Essa segunda tristeza gera morte, e essa segunda tristeza é gerada pelo mundo, pela carne, pelas coisas desse sistema que a gente vive. Então, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Existe um choro e existe uma tristeza do mundo, que é segundo o mundo. Meu irmão, minha irmã, é sobre essa que eu quero começar, porque o apóstolo Paulo deixa claro, meu irmão, minha irmã, que existem dois choros e que existem duas tristezas, a de Deus e a do mundo, e cada uma vai produzir algo na gente, cada uma vai gerar algo em nós. A de Deus vai gerar algo em nós, e a do mundo vai gerar algo em nós. Por isso que eu quero chamar aqui a tristeza segundo Deus de choro da vida, e a tristeza segundo o mundo de choro da morte. Fale para a pessoa que está próximo de você, se você tiver alguém perto de você aí, fale para ela, existem dois choros. Um vai gerar vida, e o outro vai gerar morte. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando Jesus menciona que bem-aventurados os que choram, se esse choro fosse simplesmente derramar de lágrimas, praticamente, se esse choro que Jesus está mencionando, se fosse um simples derramar de lágrimas, todo mundo ia ser bem-aventurado, não precisava Jesus ter dito isso. Sabe, meu irmão, minha irmã, todo mundo ia ser consolado, todo mundo ia receber o consolo de Deus, mas não é assim que funciona não, meu irmão. Não é isso que Jesus quis dizer não. Quando Jesus menciona o choro da vida, Ele não está mencionando sobre os choros gerados em nossa alma, alojados nos nossos sentimentos e nas nossas emoções, como eu já disse. Mas preste bem atenção, meu irmão, minha irmã. Por que não, pastor? Porque o nosso sentimento e as nossas emoções, eles são confusos demais. Eu quero dar um exemplo aqui, talvez você já percebeu isso, como eu também um dia percebi. Existem algumas vezes que nós choramos, algumas vezes, aliás, que nós rimos quando lembramos de um dia que choramos. Sabe aquela coisa de você falar assim, olha, hoje a gente está chorando, irmão, mas um dia a gente vai lembrar isso aqui, vai dar risada disso aqui, sabe? É mais ou menos isso. Então nossos sentimentos são confusos, porque um dia a gente vai rir do que a gente chorou já alguma vez.
Nossos sentimentos são confusos, nossas emoções são complexas. Sabe, meu irmão, minha irmã, assim também o oposto é verdadeiro. Outras vezes a gente vai chorar quando a gente lembrou que um dia riu. Como por exemplo, toda vez que eu lembro do meu pai que faleceu, dos momentos que a gente riu junto, que a gente se alegrou junto, me traz tristeza, me traz vontade de chorar. Então nossos sentimentos são confusos. Às vezes quer rir do que chorou, e às vezes a gente quer chorar do que riu. Olha que doideira. Então, meu irmão, minha irmã, por isso eu repito que a nossa natureza humana, a nossa carne, as nossas emoções, não pode gerar o choro do bem-aventurado, o choro da vida. O choro da vida não é, preste bem atenção no que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo. O choro da vida não é o choro de uma mulher que foi abandonada pelo marido. Não, não é. O choro da vida não é de uma mãe que perdeu seus filhos para o tráfego ou para a polícia. Não, não é. O choro da vida não é de um pai que não pôde comprar um presente para o seu filho ou para sua filha. Não, não é. Sabe, o choro da vida não é um choro de uma dona de casa que perdeu alguém da sua casa em um acidente trágico. Também não é. O choro da vida também não é o choro do desempregado, ou daqueles que tiveram seus relacionamentos amorosos rompidos, meu irmão, minha irmã. O choro da vida não é o choro das vítimas de agressão, seja ela qual for, e nem das vítimas de crimes ferozes que aconteceram com elas. O choro da vida também não é o choro da crise financeira. O choro da vida não é o choro agonizante dos deprimidos, mergulhados na melancolia e no total desespero. Não é, meu irmão, minha irmã. Todas essas situações que eu estou dizendo para você, sem sombra de dúvida, produzem tristeza, produzem aflição, porém não são elas que vão receber a promessa do consolo de Deus. Não é esse o choro da vida que Jesus está falando, meu irmão, minha irmã. Esse tipo de tristeza, o apóstolo Paulo declara que produz em nós morte. Quantas pessoas que porque perderam o emprego, tiraram sua vida? Quantas pessoas porque perderam, meu irmão, um relacionamento amoroso, matou a pessoa que o abandonou, ou se matou depois, ou matou alguém e se matou, ou matou alguém e depois fugiu. Meu irmão, minha irmã, porque esse tipo de choro, esse tipo de tristeza, esse tipo de dor e de aflição, só gera morte, e não é sobre isso que Jesus está falando. Então, meu irmão, minha irmã, Paulo declara que esse tipo de tristeza e de choro só gera morte, e há diversos tipos de tristeza, há diversos tipos de remorso, que a Bíblia, meu irmão, minha irmã, cita que não receberão consolo, não receberão. E há determinados tipos, meu irmão, de tristeza que foram geradas, que a Bíblia fala que só vai receber castigo, vai receber correção, e muitas das tristezas de choro acabam até em morte. Sabe, meu irmão, minha irmã, talvez você fale assim: ah, mas esse Deus então é carrasco. Não é não, meu irmão, não é não, porque todo esse tipo de tristeza ocasionada, geralmente, esse tipo de tristeza, de choro ocasionado por essas situações, foram geradas por atitudes nossas, na maior parte deles, não é culpa de Deus. Eu quero dar alguns exemplos, meu irmão, bíblicos aqui rapidamente, de pessoas que fizeram besteiras, se entristeceram depois e não receberam o consolo de Deus. Talvez receberam a misericórdia, mas não receberam o consolo. Preste bem atenção rapidamente. Caim, quando matou o seu irmão Abel, Gênesis 4, do 3 ao 14, ele ficou triste, ficou com medo que Deus destruísse ele, arrebentasse com ele, matasse ele. E Deus tem misericórdia dele, e ele vai vagando pela terra. Sabe, meu irmão, Esaú, após perder a primogenitura para Jacó, está lá em Gênesis 27, do 30 ao 38, ele cai em si, ele vai ver a besteira que ele fez, ele se entristece. Hebreus 12 também vai dizer isso, do verso 16 ao 17, porque Esaú vende a primogenitura, e aí depois ele cai em si, a besteira que ele fez, a tristeza pega ele. Só que ele também não recebeu misericórdia por isso, aliás, consolo por isso, só a misericórdia. Meu irmão, minha irmã, uma pessoa que recebeu castigo, Acabe, por não possuir os bens que ele queria, lá em 1 Reis, capítulo 21, do 1 ao 5, sofre o castigo e a morte. E por fim, o último exemplo que eu quero dar aqui para a gente finalizar esse tópico, foi Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. A Bíblia fala em Mateus 27, do capítulo 1 ao verso 5, que Judas, após ver a besteira que ele fez, entrou em um profundo remorso, uma profunda tristeza.
E isso foi tão pesado para ele, que ele não conseguiu se arrepender, e ele se matou. Meu irmão, minha irmã, esse e muitos exemplos a gente poderia ficar citando aqui, existem para mostrar para mim e para você, que muitos choraram, muitos ainda chorarão, e ainda tem pessoas que estão chorando agora, nesse exato momento, mas nem todos receberão o consolo do bem-aventurado, porque, não, repito, não é qualquer choro que Deus consola. O choro e a tristeza segundo o mundo não recebem o consolo de Deus. Então, qual é o choro que recebe? Aí a gente vai para o segundo tópico e último tópico. O choro e a tristeza segundo Deus, nós vamos falar agora do choro da vida e não do choro da morte. O choro da vida, meu irmão, minha irmã, o choro da vida é a tristeza que traz arrependimento. E talvez você me pergunte, pastor, o que o choro da bem-aventurança tem a ver com a tristeza que Paulo disse em Coríntios? O que o choro tem a ver com a tristeza? Apesar da gente entender, meu irmão, minha irmã, que choro é consequência de quem está triste, isso é algo simples de nós entendermos, porque nem todo mundo que está triste chora, mas todo mundo que está chorando é porque está triste. Então há uma conexão, choro e tristeza muito forte. Além dessa percepção que a gente entende, a consequência do choro das bem-aventuranças a consequência do choro das bem-aventuranças e a tristeza mencionada por Paulo são iguais. São iguais. Por isso que os tópicos são choro e tristeza segundo o mundo, choro e tristeza segundo Deus. Porque o resultado desse choro da bem-aventurança e o resultado da tristeza que Paulo menciona é igual. É a salvação. Sabe, meu irmão, minha irmã, o choro da vida, esse da bem-aventurança, Jesus diz que esse choro vai receber consolo. E a palavra consolo ali é paracleo no original. E a tristeza, segundo Deus, o que Paulo cita, produz arrependimento, que é a palavra metanoia, transformação. Tanto uma quanto a outra, meu irmão, minha irmã, servem apenas, tanto o consolo como a metanoia, a transformação, só serve para uma coisa, para sermos salvos. Sabe, meu irmão, minha irmã, então o que Jesus disse e o que Paulo disse é a mesma coisa com palavras diferentes. Sabe, meu irmão, minha irmã, para o mesmo determinado fim. O que Jesus disse e o que Paulo diz é para o mesmo determinado fim, a salvação. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, quem chora o choro genuíno, o choro da vida, e vivencia essa tristeza, vai encontrar a transformação, vai encontrar o consolo, e vai encontrar a salvação da sua vida. Sabe, meu irmão, minha irmã, então o choro mencionado por Jesus, é um choro que nos leva ao verdadeiro arrependimento. O choro que Jesus menciona na bem-aventurança não é qualquer choro, mas é um choro que nos leva ao arrependimento, e um arrependimento que vai gerar o consolo da salvação. Então, meu irmão, minha irmã, como é que nós podemos explicar e detalhar isso melhor, para que você consiga entender a diferença do choro? Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, vai ter uma passagem que vai descrever direitinho o que eu estou dizendo para você. A passagem da mulher adúltera que lava os pés de Jesus com o seu choro, com as suas lágrimas, seca com o seu cabelo, unge os pés de Jesus. Sabe, meu irmão, minha irmã, nessa passagem de Lucas 6,36, nós vamos ver que essa mulher chorou aos pés de Jesus, lavou seus pés com as suas lágrimas de arrependimento, porque ela era adúltera. Sabe, meu irmão, minha irmã, e ela ungiu e secou com seus cabelos. Então Jesus viu que aquela mulher que estava lá, lançada aos seus pés, chorando copiosamente, arrependida, ali, meu irmão, minha irmã, ela estava chorando o choro dos bem-aventurados. Jesus viu isso. Jesus viu o arrependimento naquela mulher. Pastor, como é que você sabe disso? O versículo posterior a essa passagem, esse momento que ela chora, lava os pés com as suas lágrimas de arrependimento, os pés de Jesus, e ela unge os pés de Jesus. Jesus automaticamente, ao ver o choro bem-aventurado dela, ele diz para ela o seguinte:
olha, ele diz para ela assim: verdadeiramente os seus pecados estão perdoados e a sua fé te salvou. Olha que interessante, meu irmão. Essa mulher, ela chorou o choro dos bem-aventurados. Foi um choro de arrependimento que gerou vida. Jesus falou para ela assim: os seus pecados estão perdoados. Olha que interessante, irmão. A tua fé te salvou. Isso é demais. Por quê, pastor? Porque ela verdadeiramente chorou. Genuinamente chorou. E verdadeiramente, genuinamente foi consolada. Os teus pecados estão perdoados e a tua fé te salvou. Esse é um verdadeiro exemplo, meu irmão, minha irmã, do choro dos bem-aventurados. Um choro de arrependimento que gera salvação, transformação, consolo do Pai. Outra coisa também que nos faz entender que esse choro de vida, ele é diferente de qualquer outro choro, que o choro da bem-aventurança, a palavra choro ali no original é uma palavra chamada penteos, o pentel, o verbo pentel, que literalmente significa, meu irmão, minha irmã, prantear ou lamentar por alguém que morreu. Só que na Bíblia existe uma tristeza também para o luto, e não é esse verbo. Mas esse verbo chamado penteos ou pentel significa isso: lamentar ou prantear por alguém que está morto. Sabe, meu irmão, minha irmã, então poderíamos talvez pensar, né, que o verdadeiro choro ou o choro da vida é quando a gente perde alguém da nossa família ou alguém que a gente ama. É o choro do luto, por causa do original. Aí eu até pensei, será que é o mesmo choro que Jesus chorou quando Lázaro morreu? Aí eu fui ver lá em João capítulo 11, verso 35, um dos versículos mais curtos da Bíblia, e Jesus chorou. Só que quando eu fui olhar no texto original, que Jesus diz que chorou, o texto diz que Jesus chorou, não tem nada a ver com o verbo choro do bem-aventurados. Quando diz que Jesus chorou, literalmente diz, o verbo é dacro, que significa que Jesus derramou lágrimas. Não significa que ele chorou o choro dos bem-aventurados. Sabe, meu irmão, minha irmã, um amigo de Jesus morreu e ele chorou. Mas meu irmão, minha irmã, ele não chorou porque perdeu um amigo, porque ele sabia que tinha poder em suas mãos para ressuscitá-lo. Se você for ver por que Jesus chorou, os versos anteriores ao choro de Jesus, você vai ver que a irmã de Lázaro, ela fica chorosa porque o irmão morreu, e Jesus se compadece. Jesus, ele fica com dó também dela, com pena dela, com aquele sentimento de caramba, olha o choro dessa mulher. E ele não chora porque Lázaro morreu, ele chora porque ele se identifica, ele tem uma empatia com o sofrimento daquela mulher que era irmã de Lázaro, que estava chorando copiosamente, e a Bíblia fala que Jesus se comoveu por dentro. Então Jesus não chorou porque Lázaro estava morto, seu amigo estava morto, porque ele sabia que tinha poder nas mãos dele para ressuscitar Lázaro. Então o choro do luto não é o choro do bem-aventurado, não é o choro que Deus vai consolar, meu irmão, minha irmã. Às vezes até hoje eu me entristeço e choro com saudade do meu pai, e parece que não tem o consolo, porque não é esse o choro do bem-aventurado que Jesus mencionou. Sabe, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Esse choro que Jesus menciona é diferente. O choro pentel, que é o choro das bem-aventuranças, é a junção de duas palavras. A palavra pen significa prantear, e a palavra teos significa Deus. Ou seja, o choro do bem-aventurado é o lamento, é o pranto de Deus, é o choro de Deus. O que quer dizer isso, meu irmão, minha irmã, para mim e para você? Que bem-aventurado é aquele que chora o que Deus chora. Bem-aventurado é aquele que se quebranta, que o seu coração é quebrantado com as coisas que o coração de Deus é quebrantado. Eu estava conversando com a pastora esses dias, e aí ela lembrou de uma canção da banda Hillsong, lá da Austrália, e ela me lembrou da música Hosanna, música Salva-nos, que foi traduzida também, e tem uma parte no inglês que traduz literalmente
essa parte da bem-aventurança. Quebranta o meu coração, mas isso no inglês, na versão no português foi alterado essa frase. Mas na versão do inglês está exatamente dizendo isso: quebranta o meu coração, Deus, com as coisas que quebrantam o seu. Sabe, meu irmão, minha irmã, o choro de Deus, então Jesus diz que bem-aventurados que choram. Isso, meu irmão, minha irmã, quer dizer o quê? Que são aqueles que choram por aquilo que faz o Espírito Santo também chorar, conforme Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios 4:30 vai dizer que o Espírito, não entristeçais o Espírito, e não há nada, meu irmão, minha irmã, que pode entristecer o Espírito Santo, a não ser o pecado. Sabe, meu irmão, minha irmã, não há nada que entristece o Espírito Santo, a não ser o pecado. Então nós temos que chorar, meu irmão, minha irmã, por causa do pecado que está no mundo, por causa do pecado que está reinando nas pessoas, e às vezes até por causa do pecado que está tentando dominar a nossa vida. Sabe, meu irmão, minha irmã, Deus chora por ver a sua criação, como diz Efésios capítulo 2, verso 1, Deus chora por ver a sua criação morta, nos seus delitos e nos seus pecados. Por isso que Pentel é o lamento pelos mortos, um lamento, um choro, um pranto por alguém que morreu. Porque a Bíblia fala, meu irmão, minha irmã, que aquele que não tem Deus, aquela que não tem Deus, está morto e está morta para Deus, em seus delitos e em seus pecados. Por isso o Espírito Santo está triste, porque o Espírito Santo veio para convencer o que, meu irmão, minha irmã? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus deseja, meu irmão, minha irmã, que todos se arrependam. Todos se arrependam. Porque aquele que chora por causa do pecado, que se arrepende por causa do seu pecado, vai receber o paracaléu, o consolo. E a palavra consolo, consolador, também é uma palavra, é a mesma palavra para um dos nomes do Espírito Santo. Olha que interessante, meu irmão, minha irmã. Aquele que se arrepende do seu pecado, recebe a salvação e o Espírito Santo passa a habitar na sua vida, a ser o consolador da sua vida. Olha que forte isso, meu irmão, minha irmã. Então, bem-aventurado é aquele que carrega consigo a tristeza de Deus, o choro de Deus, por um mundo que está morto no maligno, como a própria palavra diz, jaz no maligno. Sabe, meu irmão, minha irmã, é bem-aventurado aquele que chora, porque ele toma sobre si a tristeza de um mundo que está longe de Deus. Ele toma para si a tristeza de um mundo longe de Deus, assim como Jesus tomou sobre si o meu pecado e o seu pecado, assim como Jesus tomou sobre si o meu fardo, o meu jugo, o seu fardo e o seu jugo. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o mundo não consegue carregar a sua própria tristeza. O mundo não consegue carregar a sua própria tristeza, porque eles não têm consciência do que o que eles estão fazendo está afastando eles de Deus. Então como é que eles vão chorar se arrependendo, se o que eles estão fazendo para eles está certo, está tudo tranquilo, tudo normal, e esse negócio de choro é algo inútil, patético para eles? Sabe, meu irmão, minha irmã, o mundo não consegue carregar e entender que eles estão mortos sem Deus, e que a vida abundante que eles podem receber e que eles devem receber é o próprio Deus reinando em Cristo, através da pessoa do Espírito Santo em suas vidas. Eles não têm noção disso. Então, meu irmão, minha irmã, o mundo não carregará a sua própria tristeza, porque não tem consciência do seu pecado, não tem consciência do desastre iminente que vai ser, se eles não receberem Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador, o desastre iminente do juízo que espera eles não sabem. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós devemos chorar o choro do arrependimento que traz vida, por nós e por eles, e testemunhar que outras pessoas também precisam chorar esse choro de arrependimento, que trará o consolo de Deus, que é a salvação. Esse choro genuíno para que eles recebam o maior consolo do Pai. E qual é o maior consolo que um homem ou uma mulher pode receber nessa terra? A salvação.
assim como nós falamos no começo, como um recém-nascido ele não conhece muito bem. Ele não conhece muito bem o pai. Ele não sabe muito bem como conversa com o pai. Então ele chora para ser amparado. Ele chora para ser amparado pelo pai. Eu quero convidar você a ler mais um texto comigo, rapidamente. Estou sentindo aqui no meu espírito de compartilhar com você. Em nome de Jesus, creio que vai ser bênção. Lucas capítulo 11. Lucas 11. Lucas 11. Lucas 11, do verso 9 ao verso 13. Nós estamos falando sobre crianças, paternidade, ser pai, ser mãe. Olha o que a Bíblia diz. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, o que busca, todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Agora se atente no verso 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo. Em outras palavras, dará o Paracaléu, dará o consolo, dará o Consolador àqueles que lhe pedirem. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. O nosso choro vai nos dar o maior presente de Deus. E a gente não vai bater para Deus nos dar uma casa, não é sobre isso, nos dar um carro, nos dar dinheiro. A gente vai bater para Deus nos dar o que Ele tem de melhor. Ele já deu o Filho. E quando nós recebemos o Filho, recebemos o consolo, o Consolador, o Paracaléu, o Paracletos. Então, meu irmão, minha irmã, precisamos chorar o choro de Deus que traz vida. Você precisa chorar o choro de Deus que traz vida. Você precisa quebrantar o seu coração. Eu preciso quebrantar o nosso coração com as coisas que quebrantam o coração de Deus. E para finalizar, talvez você pense, ou talvez ainda diga: mas pastor, mesmo eu sendo cristão, fiel a Deus, eu sofro, eu me entristeço com as coisas desse mundo. As coisas desse mundo, as pessoas, os valores desse mundo, às vezes me machucam, pastor, me fazem chorar, e eu sou fiel a Deus. E por que nem sempre eu tenho o consolo de Deus? Ou talvez você possa perguntar o seguinte: por que Deus não me consola desse sofrimento que eu estou vivendo há anos, ou há dias, ou há meses, ou há semanas? Por que Deus não me consola? E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, com todo amor e carinho que eu tenho pela sua vida, tenha calma. Tenha calma. Nós sofremos sim. Alguns sofrem mais do que outros. Sofremos sim como cristãos, como homens e mulheres fiéis a Deus. Nós sofremos sim. Mas eu quero deixar aqui 2 conselhos bíblicos para você, para que você acalme seu coração, sua mente, sua alma, e deixe o Espírito ministrar o seu coração e a sua mente. Quero deixar aqui 2 conselhos bíblicos, porque embora você tenha ou passe por aflições, Jesus nos deu um conselho: tenha bom ânimo, porque se Ele venceu, e se nós estamos nele, nós também venceremos. Será que daí onde você está, você pode repetir comigo? Coloca a mão no seu coração e diga: eu preciso ter bom ânimo. Meu irmão, minha irmã, em meio aos sofrimentos, em meio às dores, você não precisa de consolo, você precisa de bom ânimo. Tenha bom ânimo. Sabe, meu irmão, minha irmã, outro conselho que eu quero deixar, além do ter bom ânimo, é que você não pode se esquecer que preste bem atenção, o pleno consolo
será só desfrutado na eternidade. Ouça bem o que eu estou te dizendo. O pleno consolo, o consolo pleno, só será desfrutado na eternidade. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, verso 18, que nenhum sofrimento que a gente passa aqui é comparado com o peso da glória que há de vir na eternidade. Nenhum. Porque na eternidade nós receberemos o consolo pleno. Quanto mais nós sofremos aqui, maior é o peso da glória de Deus sobre nós na eternidade. E não só isso, meu irmão, minha irmã. O apóstolo João também nos dá um conselho que está lá em Apocalipse capítulo 21. E você pode ler depois o verso 3 e o verso 4. Dizendo que o pleno consolo estará na eternidade, não aqui na terra. Dizendo o seguinte, que haverá um novo céu, uma nova terra. Tudo passará. Lá não haverá tristeza, lá não haverá choro e lá não haverá dor. Porque Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, todo o choro. Então existe um consolo ainda, meu irmão, minha irmã, para mim e para você. E ainda existe um descanso para mim e para você. Nem tudo Deus vai consolar aqui, irmão. Mas isso aqui vai passar. E algo maior surgirá. E ali Deus consolará e enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então, meu irmão, minha irmã, o que cabe a nós entendermos uma coisa: sofremos sim, como cristãos. Cristão não é blindado do sofrimento, cristão não é super-homem nem mulher maravilha. Mas tem uma diferença: o cristão não é vencido pelo sofrimento que ele passa. Sofremos, mas não somos vencidos pelo sofrimento. Finalizo dizendo que no céu, a glória de Deus, meu irmão, a glória do nosso Pai, vai suprir toda a falta que nós temos nesse mundo. A glória do Pai vai cobrir toda a falta que nós tivemos. A glória do Pai vai tirar de nós todo o prejuízo lá no céu, na eternidade. Todo o prejuízo será recompensado plenamente. Mas só vai desfrutar desse consolo eterno aqueles que choraram o verdadeiro, o genuíno choro, o choro que gera vida, que gera arrependimento, que gera salvação. Só aqueles que forem salvos vão conseguir desfrutar do consolo eterno divino. Como eu já disse e repito, tem choro que nós tivemos, que nós sentimos o amparo de Deus. Angústias que nós passamos, lágrimas que nós derramamos, que Deus enxugou aqui na terra e nos abençoou, respondeu às nossas lágrimas. Mas nem toda a tristeza, nem toda a lágrima que a gente derrama, a gente vai encontrar esse consolo de Deus. Porque só um choro específico, qualquer tipo de choro pode alcançar a misericórdia e a graça de Deus, mas esse choro de arrependimento gerará o consolo eterno. Que Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu quero orar com você, onde você estiver. Hoje é culto de primícia. Eu quero lembrar você de devolver o seu dízimo, devolver a sua oferta. Eu quero fazer uma oração e depois quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que está com o seu dízimo e a sua oferta também, a orarmos especificamente por isso. Amém? Mas nesse momento feche os olhos e coloque uma mão sobre o seu coração. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse meu irmão, por essa minha irmã, e pedir que o Senhor gere em nós o choro genuíno. Gere a começar da minha vida, Pai, o verdadeiro choro. O choro que gera arrependimento, que gera transformação, que gera o verdadeiro consolo que vem do Senhor, Pai. Pai, talvez esse meu irmão, essa minha irmã já está tão abatido, já está tão entristecido, por estar vivendo, Pai, tempos difíceis, dias maus. Talvez não tenha encontrado nenhum consolo, Pai, nem na família, nem nos amigos, mas que a sua misericórdia, a sua graça, Pai, os abrace agora, em nome de Jesus.
e que haja um choro de arrependimento, para que eles possam viver o consolo divino eterno. Porque aqueles que não forem salvos, ó Pai, vão sofrer, Senhor, ó Deus, mais do que já sofrem aqui nessa terra. Gera arrependimento, gera o choro do arrependimento, quebranta o nosso coração com as coisas que quebrantam o seu. Pai, quantos aqui, Pai, já, assim como eu, já há muito tempo não choravam na sua presença, há muito tempo não se derramavam, não se quebrantavam, por ver um mundo tão destruído, tão afastado de Ti, um mundo, ó Pai, onde as pessoas estão corruptas, as pessoas estão, ó Pai, ó Deus, se destruindo, se matando, o amor de quase todos está se esfriando, e nós não temos chorado, ó Pai, nós não temos testemunhado. Levanta uma igreja operosa, não só para chorar o choro do arrependimento, mas para testemunhar que esse choro transforma. Pai, em nome de Jesus, gera, Pai, o verdadeiro choro, o choro genuíno, para que a gente possa receber o consolo genuíno, o consolo verdadeiro. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você que aceitou a responsabilidade de devolver o seu dízimo e fazer a sua oferta, abençoando essa casa, essa igreja, essa obra. Separar o seu dízimo, a sua oferta nesse momento, nessa hora, para que você, junto comigo, possa orar também, consagrando a tua oferta e teu dízimo. E se você não está com ele aí, se você não está com a sua oferta e seu dízimo aí, levante sua mão, eu quero orar com você também em específico sobre isso. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que dá pão ao que tem fome e semente para aquele que semeia. Pai amado, Pai querido, durante muito tempo, muitas pessoas têm comido o pão e têm comido a semente, mas o nosso dízimo e a nossa oferta é uma semente, ó Pai, e aquele que semeia pouco, pouco também vai colher, Senhor. Mas aquele que semeia com fartura, com abundância, a Tua palavra fala que colherá. Pai, esse dízimo que está nas mãos, que está no coração, essa oferta que está nas mãos, que está no coração desse irmão, dessa irmã, possa ser uma boa semente, Pai, sobre a nossa igreja, sobre a missão que a nossa igreja realiza, para o louvor da Sua glória. Nós consagramos também a vida desse irmão, para que ele permaneça fiel, e dessa irmã, para que ela permaneça fiel, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Que Deus prospere os seus caminhos, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar, se você está perto de alguém aí na sua casa, onde você está, com quem você estiver, que você possa, por um breve momento, pegar a mão dessa pessoa, para que a gente possa fazer as nossas declarações de fé. Se você não está com alguém ao seu lado, levante as suas mãos para o céu e vamos fazer as nossas declarações de fé. Você que nos visita, essas declarações, é só você repetir depois de mim com muita fé os versículos que eu vou dizer com os olhos fechados e as suas mãos dadas ou suas mãos erguidas. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tudo podemos em Deus que nos fortalece. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Estenda suas mãos como quem vai receber um presente. Vamos declarar a bênção. E que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo Consolador, que nos consola no verdadeiro choro, seja sobre nós e sobre nós permaneça, trazendo a nós, o Pai, o consolo do verdadeiro choro,
e a Tua misericórdia e a Tua graça para, Pai, enfrentarmos com bom ânimo os sofrimentos dessa vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Um grande beijo, meu irmão, minha irmã, o nosso carinho, o nosso abraço, e não se esqueça, aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele não acabou, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, é fiel e justo para completá-la. Uma boa semana, uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Deus abençoe.